Olá, meu nome é Joacás Corrêa, sou estudante de Teologia da Unisesumar em Santa Luzia, no estado de Minas Gerais. Nos foi proposto um tema para falarmos sobre a queda de Jerusalém. Temos alguns tópicos aqui para podermos estar falando. Quem destruiu o templo? Por que ele foi destruído? Qual era a importância do templo para o povo de Jerusalém naquele tempo? O templo foi totalmente destruído ou sobrou alguma parte visível nos dias de hoje? Se existe alguma coisa no lugar do templo judaico e se pode perceber alguma disputa por aquele território na atualidade. Então, quem destruiu o templo e por que ele foi destruído? Jerusalém estava dominada pelo Império Romano. Então, para entendermos um pouco sobre o Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou cerca de 5 séculos. Começou em 27 a.C. e ele termina em 476 a.C. A sua conexão territorial ela se estendia da Europa à Ásia e à África. Então era um território bastante grande e vasto. O Império Romano, só um resumo rápido, ele tinha um senado que servia para apoiar o poder político do imperador. E algumas características do Império Romano é que o Império Romano ele era essencialmente comercial. Então era um império bastante comercial. Ele gostava desse livre comércio. E ele escravizava todos os povos conquistados. E é o que aconteceu com os judeus. Foram escravizados por eles. Tinham o controle das províncias, era feito por Roma. Ele era um estado politeísta, então acreditavam e adoravam a vários deuses. O governante ele tinha um cargo vitalício, então só trocava de governante quando ele morria. A extensão territorial ela era obtida por conquistas ou por golpes militares. Alguns imperadores que temos aqui, que é Otaviano Augusto, que ele foi o primeiro imperador, ele foi responsável por acrescentar muitos territórios ao império. Temos Cláudio, seu primeiro feito foi conquistar parte da Grã-Bretanha. Temos Nero, eu acho que a maioria conhece a história de Nero, considerado excêntrico e louco, assassinou a mãe e a irmã e condenou à morte de numerosos cristãos à morte. Temos Tito, que foi conhecido por destruir o templo do rei Salomão, que vamos falar a respeito disso. Temos o imperador Trajano, era considerado um grande imperador, foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão territorial. Tivemos Adriano, o imperador Adriano, ordenou a construção de uma muralha e colocou em seu nome a muralha de Adriano, no norte da Grã-Bretanha, que ele fez esta muralha com o objetivo de conter os bárbaros que os atacavam. Temos o imperador Diocleciano, dividiu o império entre oriental e ocidental. O imperador Constantino, que ele tem uma grande parte a respeito do cristianismo, que foi ele que proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como capital e rebatizou a cidade de Constantinopla. Tivemos Rômulo Augusto, que foi o último imperador de Roma, e tivemos Constantino VI, que foi o imperador do Império Romano Oriental, e morreu defendendo a cidade contra os ataques dos turcos. Então sabemos agora quem destruiu o templo e por que o templo foi destruído. Quando Vespasiano ele assume, quando Nero ele morre, Vespasiano assume o império. Mas nessa época os zelotes passaram a assumir o comando das ações violentas contra a dominação romana.
Eles não aceitavam mais a alta taxação de impostos que Roma os obrigavam a pagar para poder viver no seu próprio país. Então eles não estavam mais aceitando. Os saduceus e os fariseus, que eram a parte dos judeus políticos, eles não conseguiam mais conter, né, essa rebelião, porque eles queriam que Roma os deixasse. E para poder evitar essa parte dos ataques dos rebeldes, Vespasiano pega Tito e coloca Tito para sitiar Jerusalém. E aí vamos ver na história que no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém ele foi totalmente destruído. Ele é totalmente destruído por Tito. Todas as coisas que tinham no templo de Jerusalém foi saqueado por ele. Então, Roma, ela escraviza o povo judeu. Agora ela destrói o templo de Jerusalém por uma pressão política, porque teve uma pressão política também por trás disso. Muitos achavam que o governo de Vespasiano era fraco, e por causa dos rebeldes, dos ataques rebeldes à dominação romana, ele coloca Tito, seu filho, para poder dar um jeito naquela situação. E o jeito que ele encontra para aquela situação foi em destruir o templo de Jerusalém. Então, ele destrói o templo. Quem destruiu o templo foi os romanos, porque ele foi destruído por causa de ataques rebeldes e por causa de uma política externa. Qual que era a importância do templo para o povo de Jerusalém naquela época? O templo de Jerusalém era onde os judeus se reuniam para celebrar as festas e para queimar incenso e oferecer holocaustos ao Senhor. Então era um lugar de grande importância para o povo judeu. Ali eles se reuniam para adorar a Deus, para pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Tinha uma grande força também política, né? A gente vê isso na época de Jesus. Quando Jesus vem, Jesus encontra essa força política ali ainda, né? Que eram os fariseus, eram os saduceus. Então tinha a questão dos mestres que ali ensinavam, né? Que era grande importante ali para Roma ali, que eles segurassem, né, também essa questão das rebeldias, né? Porque tem isso também, porque eles acabam que eles dão uma segurada ali também nos rebeldes, mas teve uma época que eles não conseguiram mais segurar, né, essa questão dos rebeldes. E aí ela tem uma grande importância, né? Porque os judeus ali que escolheram, Deus escolheu ali aquele lugar ali para eles poderem buscá-lo, para eles poderem adorá-lo. Então tem uma grande importância ali dentro na história dos judeus em Israel, tem uma grande importância ali o templo. Então, com o templo destruído, não fazia mais sentido algum a vida em Jerusalém. Então, o que eles fazem? Eles começam a ir para outros lugares. E aí a gente vai olhar dentro da história que eles vão por Oriente Médio, né? Vários judeus vão para a China, Península Ibérica, Centro-Leste Europeu. Então, muitos lugares os judeus foram embora, porque não fazia mais sentido ficar ali em Jerusalém, se não tinham mais o templo para poder adorar. A outra questão aqui, o que ficou no lugar, né, do templo? Temos o Muro das Lamentações, que ficou, que é o que restou da destruição do templo, que é onde os judeus se reúnem
para poder adorar a Deus diante do muro. Temos então o templo totalmente destruído, e o que sobra é o muro das lamentações, né? Existe alguma coisa no templo, no lugar do templo judaico hoje? Existe, tá? Temos dois grandes povos do Oriente Médio. No mundo existiu desde do começo do mundo. Então temos o Islã e o judaísmo. E aonde é sitiada hoje, onde era o templo de Jerusalém, temos o Domo da Rocha. É um monumento que chama bastante atenção. O Domo da Rocha é um monumento que está no Monte do Templo. De acordo com o Alcorão do Islã, Maomé orou ali antes de subir ao céu, o que fez aquele lugar se tornasse uma cúpula muito amada pelos fiéis. Então, aonde era o Templo de Jerusalém, temos um templo do Estado Islâmico. Percebe-se alguma disputa por aquele território nos dias atuais? Existe por causa dessa questão. Os judeus querem reconstruir o terceiro templo, mas existe o templo muçulmano, né? Então o Estado Islã tem essa guerra política, e além dela ser uma guerra política, ela é uma guerra militar, que vemos várias guerras em Israel justamente por causa disso. Eles não vão ceder, eles não querem ceder que seja construído o terceiro templo, o templo de Salomão, e até porque eles não consideram o reinado de Davi e nem de Salomão. Então eles querem continuar ali com o Domo da Rocha, né, com a sua adoração a Maomé. E o povo judeu eles querem porque querem poder reconstruir o terceiro templo para a vinda do Messias que eles têm aguardado. Eles não acreditaram na vinda de Jesus e eles esperam que o Messias ainda volte para eles. E tem essa guerra política, e essa guerra, ela, além de ser uma guerra política, ela é uma guerra religiosa. Eles não querem ceder, e talvez nem vão ceder nem por força de guerra. E Jerusalém está tentando reaver aquele território a todo custo. Por isso temos hoje as guerras que temos, a maior parte das guerras que temos é por causa daquele território ali. Eles querem aquele território para poder reconstruir, e o Estado Islâmico eles não querem ceder. Deus abençoe.